Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar do pós-empate contra a equipe do São Luís, lá em Juí. Afinal, o técnico Eduardo Cudê já começa a pensar o jogo de sábado contra a equipe do Ipiranga e tem boas notícias. Alan Patrick e Gabriel Mercado estão de volta. Eu quero também falar sobre algumas novidades envolvendo o mercado de transferências do Inter. Thiago Maia e um goleiro que pode estar chegando. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas informações, né? Voltei de viagem, o vídeo entrando um pouquinho mais tarde hoje, né? E Juí é longe pra caramba, hein? Mas muito bacana a festa lá da galera do noroeste do estado. Infelizmente a vitória não veio, mas, né, o gauchão também serve pra isso, pra aproximar um pouco o torcedor do clube. E acho que isso foi feito de uma maneira bem legal, inclusive, né? Citei no vídeo que gravei no dia do jogo, né? Os jogadores tirando fotos, dando autógrafos aos torcedores. Enfim, né? Momentos que vão ficar aí na memória desses torcedores que certamente virão ao Beira-Rio durante o ano. Quero falar sobre muitas coisas do Colorado aqui com a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Até 10 saques do teu fundo de garantia na conta em menos de um dia, tá bom? Link na descrição aqui do vídeo. Quero começar falando, gente, sobre reforços que o Cudê vai ter para o jogo de sábado, 4h30 da tarde, no estádio Beira-Rio contra o Ipiranga, rodada 3 do Campeonato Gaúcho. O público ainda restrito, somente mulheres, pessoas com deficiência, crianças e idosos podem acessar ao estádio neste jogo de sábado. E quem vai poder acessar também são dois jogadores, né, do Internacional que poderão estar em campo pela primeira vez na temporada. Estou falando de Alan Patrick e Gabriel Mercado. Eles que estavam suspensos por 6 jogos em virtude daquela confusão que aconteceu na semifinal do Gauchão do ano passado. A pena era de 6, o Inter conseguiu reduzir para 2. O recurso foi julgado hoje no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul e se manteve. Em 2 jogos já cumpridos, eles não jogaram nem contra o Avenida e nem contra o São Luís, então ficam à disposição do técnico Eduardo Cudê e os dois devem sim ser utilizados como titulares já na partida de sábado. O Mercado entrando na vaga do Robert Renan, que já começou 2 jogos e deve ser preservado desta vez, e o Alan Patrick, né, seguindo a mesma ideia na vaga do Johan, que também já começou 2 partidas. O Inter treina, tá? Hoje, tá treinando agora, neste exato momento que eu tô gravando, treina ainda na sexta-feira e aí já concentra pro jogo de sábado, tá bom? Então, 2 boas notícias aí vindas do departamento jurídico, né, do Internacional. Uma notícia que não é tão boa assim vem do Rio de Janeiro. Afinal, o Flamengo está fazendo jogo duro para liberar o Thiago Maia. O Inter apresentou uma nova proposta ao rubro-negro carioca, que ainda não respondeu ao Inter. E tem como informação, né, por parte do colega Venê Casagrande, de que o Flamengo irá relacionar o Thiago Maia para o jogo do Campeonato Carioca. O Flamengo está em 2 frentes, né? Uma lá em Orlando, né, fazendo a pré-temporada, joga sábado contra o Orlando City, um amistoso, e joga contra a Portuguesa, né, do Rio de Janeiro, pelo Campeonato Carioca, jogo fora de casa, jogo onde o Thiago Maia deve estar relacionado. Significa que ele não vem mais? Não, significa que o Flamengo está pressionando. O Flamengo está fazendo o quê? Olha, Inter, a tua proposta não foi tão boa assim, né, do jeito que eu imaginava, vou utilizar o jogador. Se tu quiser aumentar a proposta, a gente pode voltar a conversar. Lembrando que o Flamengo pede, né, na casa dos 5 milhões de euros, o Inter sinalizou com 3 mais 800 mil em variáveis, então aparentemente essa proposta não agradou ao Flamengo e o Inter segue, né, atrás da contratação desse jogador. O Cudê chegou a falar abertamente sobre ele ontem, Felipe Becker também, vice-presidente de futebol, né, dizendo que é realmente o nome que o Inter está tentando, mas ainda não foi confirmado como reforço oficialmente e a princípio, né, pelo que a gente está vendo de movimentação, está cada vez mais difícil, né, esse jogador que é tratado como uma convicção no estádio Beira-Rio. Pra gente fechar, eu quero trazer um bastidor que eu consegui colher lá em Juí sobre goleiros. Afinal, né, o Inter tem o Antony hoje no gol. O Inter não sofreu gols ainda em 2024. Vitória de 1-0 contra o Avenida, empate em 0-0 contra o São Luís. Mas o Inter está de olho em goleiros. Afinal, hoje tem o Antony como titular. O Kehler é o reserva imediato, mas é um goleiro que está
publicamente fora dos planos do Internacional. Subiu o garoto Diego, né, do Sub-19, então a gente está apelando para garotos, só que vai dar um dado momento que a gente vai precisar de um cara mais experiente. E aquela coisa, né? O Rocher ainda não tem previsão de voltar. O Rocher tem dores na costela, tem dores no tórax, então tá realmente complicada a situação do goleiro. E um nome que foi oferecido ao Internacional e que o Inter procurou informações é de João Paulo, goleiro do Santos, que vive, né, uma situação meio delicada, né, lá no Peixe. Afinal, ele vive bastante tempo por lá, né? Tô tentando pegar aqui certinho só desde quando, né, ele está no Santos, mas é um jogador que é um ídolo do Santos, esteve na campanha do rebaixamento, mas se adequou, né, financeiramente à nova política de salário do Santos desde 2014. Está lá o João Paulo, uma readequação que paga no máximo R$350 mil por mês para os jogadores que quiserem ficar, né, na Vila Belmiro mesmo após o rebaixamento. E esse salário está pesado para o Santos. O Santos está procurando alguns outros goleiros e o João Paulo foi oferecido. E o Inter está estudando a possibilidade de contratar, não agora, mas ali na frente, um goleiro um pouco mais experimentado, dependendo da recuperação do Rocher. Lembrando que ele vai ficar fora durante uma boa parcela do ano em virtude da data FIFA. Então, não descartem João Paulo, goleiro do Santos, mesmo, né, que ele tenha feito essa redução salarial para permanecer lá no Peixe. É um jogador que pode sim chegar por empréstimo aqui no Inter. Tá bom? KTO.com, onde a diversão acontece, passa lá, usa o código do Colar para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Muitos jogos nos campeonatos estaduais, hoje já teve a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, então passa lá, que é o caminho KTO.com. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!